Casa do Caminho acontecem de segunda a sexta, ou seja, de segunda a quinta, né? Desculpa, de segunda a quinta, a partir das 20 horas. Nós temos plantão, sempre nas quartas-feiras, também às 14 horas. O plantão de atendimento acontece de segunda, terças e quintas, a partir das 19h15. De quarta-feira, a partir das 13h15. E aos sábados, às 16h30. E aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Nós também temos a evangelização infantil, que acontece nos domingos, nesse horário, né? Então, enquanto as crianças vão para a evangelização infantil, a palestra acontece aqui. O trabalho social, a Casa do Caminho, através do seu departamento social, distribui 60 cestas básicas, todo segundo sábado de cada mês. Então, quem quiser contribuir, será muito de bom agrado, né? E com alimentos não perecíveis. E também a ajuda, quem puder vir ajudar os trabalhos também será bem-vindo. Então, nós temos alguns eventos que acontecem agora em setembro. Dia 13, nós teremos um almoço com bingo, né? No restaurante de Colherada, na rua Cotaguases, né? Então, quem tiver interessado, os convites já estão sendo vendidos aqui. Em novembro, também no dia 6, 7 e 8, faremos uma viagem para Araxá. Então, é só procurar a Sandra ou o Mauro, então, para esclarecer esses, né, dar uma verificada no roteiro, né, então, também qual o dia que vai sair, o horário, né. Então, agora nós vamos nos preparar, então, para a prece inicial. Então, quem preferir fechar os olhos, então vamos agradecer ao Pai por esse momento de estarmos juntos novamente, pedindo a Ele toda a proteção, o amparo para os trabalhos desse dia. E que nesse momento também, Pai, nós estejamos preparados para novos conhecimentos, novos aprendizados, e assim juntos podemos colaborar mais com o nosso país, o nosso mundo, através das nossas pequenas ações que vão refletir no mundo melhor. Nós te agradecemos essa oportunidade e que os bons espíritos estejam conosco nesse trabalho desse dia. Que assim seja. Então nós vamos pedir ao nosso amigo aqui, o Serginho, que vai fazer a palestra de hoje. Qual que é o tema, Serginho? Nossos Irmãos, do livro Vinha de Luz. Obrigada. Bom dia a todos. Desculpem o horário. Costumamos começar um pouquinho mais cedo, tá? Bom, o tema de hoje é tirado aqui, como nossa amiga falou, do Vinha de Luz, Nossos Irmãos. Esse tema aqui, ele foi feito, depois de ter lido aqui, percebemos o seguinte: falamos muito sobre perdão, sobre amor, sobre orgulho, sobre vaidade, sobre o egoísmo. E a própria transcrição aqui do tema, a visão do Emmanuel, é de que muitas vezes nós temos que ir no foco. Muitas vezes nós espalhamos o nosso conhecimento, nosso foco no agora eu tenho que perdoar, agora eu tenho que amar, agora eu tenho que fazer caridade. E aqui o tema, ele engloba num único tema todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações como espíritos encarnados. Primeira coisa, ele vai falar sobre nosso próprio ser, como nós somos em relação às pessoas que estão à nossa volta, como nós somos. O que é o amor com relação a nós e as pessoas que estão à nossa volta? Primeiro ponto, será que nós sabemos o que é o amor? Será que nós sabemos realmente o que é o respeito ao próximo? Será que nós trabalhamos o dia a dia
amando, respeitando, porque o amor é vibração. Amor não é algo que se passa com a forma, o jeito, não tem um jeito certo de amar. Nós vibramos amor ou não vibramos. Nós queremos bem uma pessoa ou não queremos. Quando nós fazemos alguma coisa, a gente faz aquilo com boa intenção ou simplesmente fazemos com má intenção. As mulheres sabem bem disso. Quando a mulher faz um bolo com má intenção, ele cresce. Quando a mulher não está bem naquele dia, o almoço fica bom, é energia. Quando o homem vai fazer um trabalho, seja para a empresa, ou seja mesmo dentro de casa, se ele não quer fazer aquilo, aquilo fica bem feito. Não fica, não é? Alguém sabe o que quer dizer pecado? Alguém aqui? Agora eu estou abrindo aqui, mas aqui é uma conversa para todos nós. O que é um pecado? Alguém sabe aqui? Ou será que a gente sempre ouviu falar essa palavra e sempre teve medo dela e nunca soube bem o que era? Alguém sabe? Pode aqui. Um pouquinho mais diferente do que isso. Porque o... Oi? Pecado? Não, não é. Pior que não é. Também não. Uhum. Tá correto. Tá correto. E tá certo, porque o grego medieval, o pessoal quando traduziu a Igreja Católica, ela pegou, sabe de onde veio essa palavra? Antigamente as pessoas tinham o costume de pegar arco e flecha, na Idade Média, de acertar. Às vezes colocava até maçã, né? Muitas vezes a pessoa errava a maçã e acertava a cabeça do indivíduo. Errar o alvo, pecava. Então, pecado é errar o alvo, só. Centro, pecos, quando eu erro o centro, eu erro o alvo, só isso. Toda vez que a gente erra o alvo, a gente peca. E foi transformado isso num erro. Ou seja, errar qualquer coisa, errar com Deus. Alguém aqui consegue errar com Deus? Alguém consegue gerar um erro com um ser que é tudo? Eu acho que toda a definição que fizermos de Deus está aquém da definição real de Deus. Até porque nós somos pequenos demais para poder sequer entender a ideia da grandiosidade divina. E colocar essa palavra como algo ruim, como se nós vivêssemos a ruína humana, foi a coisa que mais degradou a evolução humana. Porque a informação do pecado fez com que o homem se culpasse. Se culpando, parou de fazer correto. E é verdade isso. Por exemplo, muitos de nós erramos na vida e vivemos aquele erro o resto da vida. Muitas mulheres fazem um aborto. Praticam um aborto lá. E muitas vezes a informação do erro, isso é um erro grave. Muitos centros espíritas às vezes condenam de tal forma, e essas mulheres sentem-se tão pecaminosas que não conseguem mais seguir adiante a vida. Isso é um grande erro, viver em função do erro. Nós estamos falando sobre o erro, sobre o pecado, para chegar finalmente o porquê nós não amamos. O caminho é esse. Porque existe um caminho aí para a gente ter falta de amor. O primeiro dos problemas é: nós não devemos ficar presos aos nossos erros passados. Primeiro ponto. Erramos, passou. Toda vez que nós arrastamos qualquer tipo de erro, a gente não evolui. Isso é fato. Isso não somos nós, não é doutrina espírita. A própria psicologia moderna já fala isso. Toda vez que nós temos problemas do passado, aquilo se torna uma pedra que nós carregamos e tentamos andar com ela. Não vamos evoluir. Começa daí. Aí, já que nós agora sabemos o que é pecado, vamos agora entender por que nós não amamos. Existem os pecados capitais aí, que a igreja colocou 7, a gula, a vaidade, e aí vai, não é? Nós temos aí os vários pecados capitais, e nós temos os erros que a doutrina espírita normalmente comenta, que nós temos orgulho, a vaidade, nós temos a falta do próprio perdão, e por aí vai. E aí vai a pergunta para todos nós: alguém sabe o que gera tudo isso? Qual o sentimento que gera todos os outros? Aqui é uma conversa.
Vamos todos aqui participar. O que gera todos esses erros? Existe sim um sentimento que gera todos os outros. A falta de amor é consequência. Ainda é consequência. Alguém arrisca mais aí? O orgulho é consequência. É consequência desse sentimento. Por incrível que pareça. O ego é consequência também. Egoísmo, né? Alguém me arrisca falando, meu Deus do céu, é um sentimento. Que sentimento é esse que gera tantos outros? Eu nunca soube dele. A falta de caridade é consequência. Por incrível que pareça, gente. Sabe que sentimento que é? Todo mundo sabe, hein? Quando eu falo o sentimento, fala, mas é. Este sentimento gera todos os outros. Ele é primário, sempre existiu e faz parte do nosso ser, porque sem ele a gente não progrediria nem evoluiria até hoje. Sabe qual é? Medo. O medo gera todos os outros sentimentos. É o medo de aceitação que faz com que a gente se torne orgulhoso. É o medo de não ser aceito muitas vezes. É o medo da falta da posse que gera o egoísmo. O orgulho vem da falta de nós querermos ser amados. Medo da falta de amor. Interessante, as pessoas que vão cair no pecado capital da gula, muitas vezes é o medo de enfrentar a sociedade, se escondendo atrás da alimentação. Se enchem. É verdade, hoje a psicologia até fala isso. As pessoas que se alimentam demais estão se escondendo dos outros. Medo. É o medo que gera todos os outros. Os ciúmes, medo da perda. O orgulho, medo da aceitação. A vaidade, né? O medo de não ser melhor que o outro. O medo que gera tudo isso. Interessante porque nós somos espíritos em evolução. Estamos vindo desde a era mais primária. O medo ajudou a gente a crescer, por incrível que pareça, porque o medo de perder a vida, o medo gerou orgulho. Em um ponto da nossa evolução lá atrás, esses medos e esses sentimentos, orgulho, vaidade, a raiva e todos os outros, foram importantes, porque senão a gente não sobreviveria. E é verdade. Só que agora, quando vem a era do intelecto, tudo que nós acumulamos para a nossa sobrevivência do passado se torna empecilho agora para a nossa evolução do mundo espiritual. Parece estranho isso, né? Deus nos dá sentimentos para a gente chegar em determinados pontos. Quando a gente chega em determinado ponto da evolução, a gente não consegue evoluir porque a gente acumulou esses mesmos sentimentos que ajudaram a gente a evoluir. E é uma verdade isso. Se nós temos orgulho demais, se nós temos vaidade demais, em algum ponto da nossa evolução ele foi importante para a gente. Hoje a gente precisa se livrar dele. O problema é que muitos de nós ainda carregam medo através dos tempos. Na Idade Média, quando a igreja impôs o pecado, vamos voltar a falar, pecado não é o que se pensa. Simplesmente pegaram uma palavra e transformaram ela no maior erro humano. A igreja, então, quando colocou o pecado, nós começamos a ter medo da nossa ação. E isso fez com que nós, espíritos encarnados, começássemos a arrastar esse medo para outras encarnações. Então nós vemos de encarnação em encarnação, arrastando o medo do que fizemos, arrastando as consequências dos erros. E o Divaldo Franco até falava numa das palestras, nós precisamos começar a amar de novo a nós mesmos para expandir esse amor, para nos livrar primeiro daquilo que nos oprime. Nós somos o ser que mais nos oprime. Nós, não é o outro. Porque quando alguém fala algo que a gente não gosta, não é o que ele falou, mas é o que a gente sentiu em relação àquilo. Nós somos causadores dos nossos sentimentos. Sempre. Não adianta a gente achar que, mas é porque falaram de mim. Mas eu é que ressinto. Porque eu não sou bem aceito. Eu sinto isso. Nossos sentimentos, nossas ações conosco mesmo, faz com que a gente sofra. Mas por que a gente sofre tanto? Porque a gente não se ama. E por que a gente não se ama? Porque a gente ainda arrasta medos. Todas as lições de Jesus foi para a gente sentir menos medo. Olhar os vídeos do campus. O Pai Celeste já não cuida deles. Por quê? Para a gente não sentir esse medo. Medo de estar sozinho. Medos
de não ter como se alimentar, então a gente se apega ao trabalho e não quer evoluir para um trabalho melhor, porque aquele é o trabalho. Se eu sair daqui, onde eu vou arrumar outro? Medo. Se apega a relacionamentos. Muitas vezes aquele relacionamento está desgastado, mas o medo de ficar sozinho faz com que a gente arraste o relacionamento. Medos, medos, medos. Esses medos vão gerando em nós sofrimentos. Se a gente acumula tanto medo, como é que a gente consegue amar alguém se a gente mal consegue sequer tirar o centro da atenção da gente mesmo? Isso é o grande ponto. Então nós percebemos que a dificuldade de expandir, ou de sentir, ou de vibrar amor, muitas vezes está em um ponto em que a gente ainda está muito centrado em nós mesmos. O Kardec falaria que, talvez transmitindo para as linhas de hoje, o espírito que mais evolui é aquele que vai sentindo menos medo. Quanto mais primitivo, mais medroso. Quanto mais evoluído, menos medroso. Aqui a gente só está dando a ideia de como o medo segura até a nossa evolução espiritual. Porque se na sociedade o medo faz com que a gente não tenha um alavanque para uma profissão melhor, para uma condição de vida monetária melhor, para que a gente não consegue ter condições melhores na sociedade, que dirá no inconsciente. Isso acontece em todo momento, a todo momento. Então nós temos que começar a olhar primeiro para nós e nos amar. O amor liberta de nós mesmos muitas vezes esses medos que nos atravancam nos pontos que a gente fica. E toda vez que a gente fica parado, seja numa situação, seja na mesma empresa, seja num relacionamento que desgastado, seja em qualquer condição, a gente sofre. O sofrimento acontece toda vez que não há evolução. A gente sofre porque está parado ali, não anda. A coisa não anda, não há movimento. O movimento, a falta de movimento faz com que a gente não consiga sair do lugar. Esta falta, então, de movimento gera um desamor próprio. A gente não consegue ver algo melhor. E nós estamos no mundo para evoluir. Todos nós estamos no mundo para melhorar. Nós constituímos família para que nós possamos, através da experiência familiar, depois com os amigos, depois com a sociedade, evoluir, aprender uns com os outros. O embate faz com que haja evolução. Muitos de nós têm um medo danado de enfrentar o embate. Né? Muitos de nós têm tanto medo de enfrentar o embate que a gente se prende à família, a gente não quer que haja problemas, a gente ora a Deus para que tire os problemas da nossa vida. E Deus coloca muito mais. A gente vai falar uma blasfêmia para muitos, mas graças a Deus que há problemas na vida da gente. Porque são os problemas que geram evolução. O dia chegará em nós, quando formos espíritos mais experientes, nós vamos agradecer cada vez que aparecer um problema. Hoje ainda não, a gente reclama. E nós somos reclamões. Nós, enquanto encarnados, reclamamos de tudo. Se faz frio, se faz sol, se é calor, se é chuva. Mas não. Ou não, a gente agradece quando está frio. A gente adora quando está aquela chuva, naquele fim de semana que a gente pretendia viajar. A gente ama quando está aquele calor infernal e a gente está dentro do escritório e não pode curtir a vida. Então nós reclamamos da vida com uma facilidade tremenda. Só que enquanto espíritos, antes de encarnar, nós temos uma visão espiritual nossa. Muitos de nós encarnamos, e dizem os espíritos que encarnamos em blocos de espíritos, ou seja, o comum é que a grande maioria de nós, espíritos encarnados, realmente viemos sempre juntos, numa mesma era. Ou seja, provavelmente muitos de nós reencarnamos há uns 100 anos atrás, estamos voltando agora, e normalmente é assim que acontece. É por isso que a família espiritual, ela se dá numa mesma fase. Vamos desencarnando aos poucos, daqui a pouco quando volta a encarnar, volta mais ou menos os mesmos espíritos. Para encarnar junto, para se relacionarem junto, para se amarem. Por quê? O grau de proximidade, o grau de vibração é o mesmo. Mas aí, essa coisa de grau de vibração de família espiritual gerou no homem aquilo que eles falam, então eu tenho minha tal da... Quando eu encontro o meu amor, eu tenho minha alma gêmea. Absurdo, né? Como se o espírito tivesse sempre um outro ali. Nós vamos encarnar eternamente. Aí o próprio Emmanuel falou o seguinte, né? Os espíritos encarnam sim, por eras a fim.
e encarnam por muitas gerações e ficam juntos, sim. Ora são marido e mulher, mas ora são pai e filho, pai e filha. Estão na mesma família, são primos. Eles não encarnam sempre para viverem mutuamente juntos. Mas o que acontece muitas vezes é que muitos desses espíritos alavancam a sua evolução mais do que outros e avançam. E quando nós, no mundo espiritual, vemos que aqueles que nós gostamos tanto estão muito longe, nós olhamos e falamos, nossa, ele já foi, eu quero alcançar. Então a gente faz um pedido lá, eu quero chegar lá. E os espíritos falam pra gente, tá bom, vocês querem chegar lá mais rápido, é isso? Sim. Bom, vamos ver sua ficha aqui. Olha, você não andou fazendo muitas coisas para evoluir, e é aquilo nossos irmãos fizeram, eles estão caminhando. Mas eu quero chegar onde eles estão. Será que você suporta? Eu suporto. No mundo espiritual a gente suporta tudo, né? A gente não está aqui, mas você vai conseguir, porque você tem que trabalhar melhor essas suas emoções aqui, porque a evolução é justamente trabalhar essas emoções para que nós progredamos. E nós, no mundo espiritual, a gente não tem a sensação, a gente trabalha o mundo sentimental. Nós estamos em outro mundo, é um outro patamar, no qual nós não conseguimos ver. É como se nós escrevêssemos um roteiro, e no roteiro a gente não está lá, né? A gente está num outro momento. E a gente muitas vezes quer realmente caminhar com a nossa família espiritual. E nessas caminhadas, muitas vezes nós reencarnamos para que haja por parte de nós uma evolução mais rápida. Nós assumimos compromissos sérios aqui. E esses compromissos têm a ver com a família, têm a ver com amigos, têm a ver com problemas que vão acontecer na nossa vida, que nós, muitas vezes, nós aqui encarnados, nós não lembramos mais. E aí quando estamos aqui, começa a vir os problemas, a gente reclama. Mas puxa vida, mas tinha que acontecer isso comigo? Ou tinha que trabalhar nessa empresa, tinha que casar com essa esposa, tinha que ter esses amigos? E é justamente isto que está colaborando para a nossa evolução. Tudo à nossa volta está colaborando para o nosso caminhar. Quando a gente foge disso, quando a gente foge dos compromissos, a gente deixa de evoluir. Fugimos da família, porque a família não é minha família. Já quebramos o primeiro compromisso quando há fuga, não quando há similaridade. Nós temos que viver em harmonia, senão a gente não nasceria naquela família. Fugimos do casamento, porque não é que houve um conflito, houve comodismo. Muitas vezes a gente foge mesmo do relacionamento, daquele relacionamento, porque não é o que eu quero. Então nós estamos seguindo os ímpetos, não do espírito, mas do instinto. Olha o compromisso aí. Então deixamos de evoluir mais uma vez. Fugimos do compromisso do trabalho, fugimos do compromisso da amizade, vamos fugindo dos compromissos, indo na porta, como Jesus falou, olha, a porta da evolução ela é estreita. Para a gente poder evoluir, a gente tem que seguir o caminho da porta estreita. Toda vez que a gente procura a porta larga, que é a do instinto, nós estamos realmente deixando de evoluir. Aí quando a gente desencarna e vemos que muitos da nossa família espiritual já estão lá na frente, porque não fugiram do compromisso, estão numa situação muito melhor, nós então falamos, mas por que eu fiquei para trás? Porque fugimos do compromisso, porque nossos medos primordiais fizeram com que a gente deixasse de evoluir. Nós então fomos abduzidos pelo nosso próprio medo, né? Isso acontece a todo momento. Então nós, como espírito, nós temos que entender que a vida no planeta, a vida como encarnados, ela é uma batalha diária. Se ela estiver muito tranquila, muito sossegada, a gente tem que procurar algo para melhorar. Nós não temos que estar no comodismo ou acomodados. Não estamos dizendo aqui que a gente tem que procurar problema. Não é isso. Bons são aqueles que estão numa condição em que não existe um problema na sua vida pessoal, mas eles conseguem então aí se dar para melhorar a vida do próximo. Aí não há necessidade de que haja problemas específicos. O espírito chegou num tal ponto em que ele consegue sair de si e buscar ajudar o próximo por amor aí. Ele está fazendo por amor. Por quê? Porque na sua vida pessoal ele já conseguiu resolver aqueles conflitos todos. Ele já não tem aqueles conflitos diários, ele já não sofre mais aquele dia a dia, ele já não tem
os problemas que muitos de nós ainda têm. A gente não saiu de nós mesmos ainda, porque são tantos os probleminhas diários que a gente muitas vezes não consegue ver o irmão. Falta de amor. E aí chegamos no amor ao próximo. Muitos de nós ainda não conseguem sequer sentir amor ao próximo porque estamos centrados nos nossos problemas. Nosso dia a dia. Muitos de nós entram no metrô, já entraram no metrô, aquele metrô lotado, e nós vemos que a maioria das pessoas olham para fora, mas o olho está voltado para dentro de si, né? Ninguém olha muito. Se a gente olhar no rosto das pessoas que estão no metrô, no ônibus cheio, a gente vai ver que as pessoas estão centradas em si próprias. Porque nossos problemas lá, estamos lá mastigando aqueles problemas diários para resolver. E a vida humana é essa mesmo. Muitos de nós ainda está trabalhando seu problema diário, seu dia a dia ali. Não saímos muito de nós para começar a buscar a ajuda, ou seja, procurar olhar aquele que está do nosso lado. Mas aí ninguém falou que falta de amor ou amar o próximo, a gente tem que estar ciente, sanado de todos os problemas. Eu não tenho problema nenhum agora eu posso amar meu irmão. Não é isso. A gente tem que conseguir amar nosso irmão nessa tribulação. Essa é a verdadeira vitória. Amar nossos irmãos com os problemas do dia a dia. Amar aquele que ama que trabalha com a gente. Amar aquele que limpa onde nós estamos trabalhando. Amar as pessoas que mesmo dentro daquele sentimento falam mal da gente. Jesus já falou, ama o seu inimigo, que é o sentimento mais difícil. Mas como a gente consegue amar alguém que a gente não conhece? Alguém aqui tem a fórmula? Como, gente? Como é que a gente ama um desconhecido? Alguém sabe? Entro no ônibus e amo todo mundo ali. Tô amando todo mundo porque é assim que funciona? O que você fala lembra Francisco de Assis, né? Que amava a tudo e a todos, né? Amava os animais, chegava perto de uma árvore e amava os passarinhos, a minhoca no chão. Ele tinha aquele sentimento de amor que explanava todos nós. Nós não temos ainda esse nível de amor, pelo menos eu não, né? Não sei alguém aqui na palestra, mas eu ainda não, né? Qual é a fórmula para a gente amar os desconhecidos? Uma das coisas básicas é, primeiro, e aí lembrando sempre, auto-amor. Quem não se ama não consegue amar sequer o próximo. Se a gente não tiver um sentimento de carinho conosco, primeiro, a gente não consegue. Como é que a gente consegue expandir aquilo que para nós não existe? Então, primeiro, a gente se ama? Uma pergunta que não precisa de resposta. A gente tem que se perguntar isso todo dia. Quando a gente conseguir responder essa pergunta, a gente já está conseguindo vibrar esse amor. Então eu tenho que me amar. Quando a gente se ama, a gente quer o melhor pra gente, em todos os sentidos. Se a gente se ama e sofre porque deixa que os outros nos façam de vítima, a gente não está se amando. Se a gente se ama
e consegue apenas fazer os desejos das outras pessoas e não os nossos, a gente não se ama. Se a gente se ama, a gente está liberto das dificuldades próprias. Óbvio que isso também é complicado, é difícil, muitas pessoas precisam de terapia para entender isso, melhorar esse auto-amor. Então o primeiro ponto é a gente se responder, a gente se ama. Se amar não é egoísmo ou egolatria, ou seja, não é se sentir melhor que ninguém. É simplesmente querer o bem para si. Se nós conseguimos responder isso, então nós vamos para a segunda base, pergunta básica. Nós amamos aqueles que estão próximos da gente? Então aqueles que a gente vê no dia a dia mesmo, os mais próximos, família. A gente ama realmente todos que estão. Se a gente não ama, a gente tem que procurar esse amor, buscar essa vibração amorosa com o pai, com a mãe, com aqueles que estão próximos, com a esposa, com o filho. Muitos de nós muitas vezes está casado aí há muitos anos e já deixou de expressar o sentimento de amor. Muitas vezes a gente vive tanto tempo com a pessoa e já não expressa mais isso. Isso é um erro. Nós temos que expressar o sentimento de amor todo dia. Porque senão acontece aquilo que foi até o próprio Divaldo brincou, né? As pessoas quando amam lá na adolescência, ele encontra a alma gêmea. Quando casam, vira algema. E quando envelhece, vira aqueles que gemem, né? Um reclamando do outro. Então nós temos que evitar isso. Nós temos que buscar a plenitude no amor. A plenitude é amar primeiro a nós. Consigo amar aqueles que estão próximos. Quando eu consigo isso, amar aqueles que eu vejo, aqueles que eu conheço. E quando nós falamos aqueles que eu conheço, são todos. Olha a dificuldade disso. Não é amar aquele que eu sinto carinho. Isso é fácil. Amar aquele que está próximo, aqueles que eu gosto mais. Isso é muito fácil, não é isso? É pegar todos aqueles que eu conheço na família e realmente amar. Sentir o amor próximo e demonstrar, se puder, isso para as pessoas. Eu passei essa fase. Vamos para a próxima fase. Vamos amar aqueles que estão um pouquinho mais fora da família. O amigo do trabalho, o chefe, o subordinado, todos. A gente consegue. E é um trabalho. É um trabalho que tem que ser feito diariamente. Olha para a pessoa e comece a trabalhar esse carinho nosso por todos aqueles que estão fora da nossa família. Não é sair hoje e sair amando. Isso não acontece, não existe milagre. O amor é um trabalho diário. Tem que ser treinado. Tudo na vida tem que ser treinado. Não adianta a gente falar se a gente não sentir. Isto é sentimento. Sentimento é vibração. As pessoas que são carinhosas, a gente não precisa se aproximar delas, a gente sente de longe. As pessoas que são alegres, a gente vê que vibra alegria. Todo mundo está perto dela, né? Porque ela vibra amor. As pessoas tristes, a gente percebe de longe. Nós temos que entender que isso tudo é vibração. E tem que ser treinado dia a dia. Amando a nós, a família, os amigos. Quando a gente conseguir amar aqueles que a gente ainda entende e conhece, hein? Que é um treinamento danado, porque muitas vezes a gente não vai muito com a cara do fulano, mas a gente tem que buscar, como o Leandro falou, dentro as boas condições e características dele, porque todo mundo tem características boas. E sentir carinho por essa pessoa. Porque toda vez que a gente ou não gosta, ou não sente nada bom, a gente vibra isso. A gente vibra isso. E a gente pensa que a pessoa não sente? Sente sim. Tanto sente que eu posso perguntar para qualquer um aqui se vocês não percebem quando alguém não gosta de vocês. Todo mundo sabe aqui quando a pessoa não gosta da gente, não é? Porque ela está vibrando isso. E muitas vezes a pessoa está com um sorriso alegre, está próximo, está todo aberto. O corpo está lá tentando demonstrar que a gente gosta, mas o sentimento não. E a gente percebe a vibração. Então, as pessoas do nosso meio que a gente não gosta, elas sabem. Não nos enganemos. Isso é vibração. Então vamos mudar essa vibração. Sintonizar mais amor. Vibrar isso melhor. Mudar esse sentimento nosso. Para que essa pessoa comece a mudar também o sentimento a nosso respeito. Esse treinamento faz com que a gente consiga, aí sim, aprender a amar.
Porque até então a gente ainda não amor, a gente expressa carinho e simpatia, amar é sentimento e vibração. Quando a gente conseguir vibrar isso de uma forma natural, isso se torna natural com o treino, nós não precisamos nos preocupar. Qualquer lugar que a gente tiver, a gente já está amando todo mundo, porque a gente é uma vibração constante, comum, a gente já treinou isso, então já treinamos em casa. Falam que o treinamento começa em casa, né? Treina com a família, com os filhos, com o pessoal que está em volta, amor. Treina sentimento de amor ali. Quando a gente estiver fora de casa, a gente consegue fazer isso muito mais fácil, muito mais tranquilo. Ama com uma facilidade tremenda. E aí a gente vai estar praticando o maior dos mandamentos, né? Voltando lá, quando perguntaram, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Daqueles 10 lá que o Moisés falou, lá do Decálogo. E Jesus falou, olha, não precisa de nada disso. Provavelmente ele deve ter falado, esquece tudo isso, passa a régua aí nos 10 mandamentos e ama o Pai de todo o teu amor, todo o teu entendimento, todo o teu carinho. Ou seja, tenha um sentimento de amor pelo Criador, porque sem isso a gente também se sente sozinho no universo. Era isso que Jesus falava. Por isso que ele falava do seu entendimento. Você não precisa entender Deus, basta você pelo menos ter uma fagulha de sentimento de que algo mais existe. Então por isso que ele falou de todo o seu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. Olha que interessante essa lição. Como a ti mesmo é. Se ame também. É isso que Jesus falou lá. Se ame. Porque se você não se amar, você não ama ninguém. Se você não se amar, a gente não ama, a gente tem posse. Olha, interessante isso, hein? Porque quando a mãe não ama o filho, ela tem posse do filho. Quando o marido não ama a mulher, ele tem posse da mulher. E é verdade, isso não é amor. Porque a mãe não quer que o filho saia de casa. Isso não é amor. O marido não quer que a esposa faça nada, a esposa muitas vezes fica vigiando o marido, isso não é amor. Então, ama ao próximo como a ti mesmo, ou seja, se ame e aí você consegue amar o próximo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está seguindo o maior dos mandamentos. Muita paz a todos. Que responsabilidade, né, gente? Depois de tanto amor aqui. Então, nós vamos abrir agora para as perguntas. Eu gostaria de colocar, apesar que já foi colocado algumas coisas, né? Na novela das 8, Caminho das Índias, tem aquela personagem que faz um papel de esquizofrênica, que ela não consegue sentir amor e não consegue sentir a dor do outro. Por que isso? Como que acontece isso? Interessante essa pergunta, porque ela tem a ver com os bloqueios espirituais. Olha só, não só a esquizofrenia, mas outros males psicológicos. O corpo humano, ele é um vaso só. Ele simplesmente expressa aquilo que o espírito traz. Muitas vezes esse espírito nunca trabalhou sentimentos desse tipo, ou bloqueou em si mesmo determinados sentimentos. Quando ele reencarna, ele não é o corpo que trava sentimento, gente. O corpo, ele é vaso e ele simplesmente repassa aquilo que o espírito já tem ou que não tem. Então, por alguma deficiência do próprio espírito, por ter trabalhado mal esse sentimento ou por justamente ter se bloqueado em determinados sentimentos, fez com que ele, espírito, tivesse perdido essas capacidades. Por isso que quando reencarnam, eles reencarnam sem as capacidades desses sentimentos. Não conseguem sentir porque não está no espírito mais. Mas precisa reencarnar num corpo material. Para quem tiver dificuldade, curiosidade, leiam André Luiz, o próprio Nosso Lar, vocês vão verificar isso, em que muitos espíritos perdem inclusive a forma espiritual, tornando-se ovoides. Ovoides é uma bola, já viu aquela bola do futebol americano? É aquilo que o espírito se torna. Por não trabalhar sentimentos por muitos e muito tempo, ele perde a sua forma. Precisa reencarnar de novo para poder criar no espírito
todos esses sentimentos, essa forma perdida. Então não é só essa encarnação que essa pessoa vem sem esse sentimento, ela vai vir outras reencarnações sem esse sentimento até voltar a ter como espírito a plenitude de novo. Isso é do espírito. Porque na novela, na verdade, desculpa, o assunto é interessante. A mãe não desiste do filho. Então é uma forma de amar, né? Ah, você está falando a outra, tá? Desculpa. Não. É porque também tem uma personagem que é a mãe do menino que tem uma deficiência lá, né? Ah, tá. Desculpa. Então houve aí E na verdade, na novela, a mãe não desiste do filho, né? Então, o filho está com um problema aí de esquizofrenia, né? E ela não desiste do filho. É uma forma de amar também, apesar da ignorância dela não ter passado conhecimento, né? Que, na verdade, ele não quer se melhorar, né? Não quer se melhorar, não. Ela não quer o melhoramento do filho, né? Porque ela detém isso. Mas é uma forma de amar também, né? Ela não está fazendo, no meu entender. Ela não está procurando. Ela não quer mostrar para a sociedade que o filho está doente. Por quê? Só porque eles têm uma condição melhor do que tantos outros que estão lá no sanatório onde ele está. Estaria muito melhor. É o que eu entendo, né? O medo, o orgulho, eu acredito, a vaidade dela, né? Porque ela é uma pessoa da sociedade e não pode mostrar que porque acha que só o pobre é que adoece, né? O rico não tem o problema, o dinheiro sana tudo, não é por aí, né? Eu acredito que seja. Vou dar um ponto diferente, vou dar um passo para trás, e que o Sérgio deu uma aula de psicologia aí, e eu queria falar antes do medo também, Serginho, ó. Eu vou ser um pouco mais radicais. A sociedade nossa, como está montada atualmente no planeta todo, ela está falida. É um modelo que não funciona mais, baseado no medo. Ele fala, você tem que sofrer para ganhar. Você sofre desde criança e é uma luta muito grande. Então isso gera medo em todos os lados. Se você não fizer assim, você não vai ser aceito. Então realmente o que você deu uma ferramenta para a gente tem que sentir menos medo para caminhar mais, está totalmente correto. Os grandes iluminados, o que eles tinham? Eles tinham ausência total de medo. Se você falar para um Gandhi, vou te matar, ele falou, por favor, fica à vontade. Eles não têm medo. E não é um medo assim, eles fingiam não ter medo. Eles realmente não tinham medo. E não tem medo, né? Um Tadeu, Francisco de Assis. Então eles não têm medo e têm sabedoria. Então quando a gente tira o medo, entra a sabedoria. Isso é muito interessante na nossa vida. E ver também um ponto maior, que a nossa sociedade ela está falida, é um modelo que não funciona mais, que agora as novas crianças, desde a década de 50 até a gente não sabe quantas décadas mais, vai transformar o mundo para um mundo melhor. É só ver o comportamento das crianças. Você não conversa com crianças, você conversa com espíritos adultos ainda pequenos. E falando de amor, complementando o que você disse, a gente deve amar. Todos nós, nessa mudança planetária que está acontecendo, ela é real, ela acontece agora, a gente não sabe se ela vai acelerar ou se vai ficar nesse ritmo. Todos nós estamos mais sensíveis. Então o que você falou é extremamente importante. E estando mais sensíveis, nós temos que fazer aquilo que nós gostamos. Se com esses exemplos que você disse de amor, de não ter medo, é real. Agora, devemos amar a nós mesmos, com certeza, para amar o próximo. E o amar não é criar condicionamentos. Eu quero que você saia comigo tal dia, tal hora. Então você não me ama. Não. Se a pessoa está afim de fazer aquela coisa pelo próximo que está ao lado, que faça. Mas que faça com boa vontade. Você mesmo disse isso no começo. Se você não está com boa vontade de fazer aquilo, é melhor nem fazer. Porque nós hoje estamos mais autênticos. Nós hoje só funcionaremos bem se nós estivermos autênticos com nós mesmos. Aí a coisa vai funcionar muito, porque é como se nós estivéssemos mais próximo do plano astral, porque nós estamos mais sutis,
estamos mais sensíveis. Você disse que quando a pessoa gosta de você ou não, ela pode estar sorrindo para você, mas você percebe que não é verdade. Porque o que? Estamos mais sensíveis. E como nós funcionamos nesse nível mais sensível? Sendo íntegros com nós mesmos. E realmente, vamos tirar o medo? Vamos tirar o medo. Vamos fazer o que nós gostamos. E lógico, usar o bom senso, fazer o que nós gostamos sem destruir os outros, sem alimentar o nosso egoísmo. Então, se amar não é se doar 24 horas para os outros. Porque aí você vai se doar, vai ficar sem energia nenhuma, e ninguém vai dar valor para você. Se amar é se valorizar, ajudar o outro quando está afim, impor respeitos e limites. Isso é muito importante. E para dar um último exemplo, assim, só complementando o que o Serginho disse super bem, nós aqui no ponto de vista, não consigo entender algo muito complexo se eu não tiver um exemplo simples. Então, aquele lance de se amar. Ninguém dá amor ao próximo se não tem. Pegando uma piadinha simples, um exemplo simples você pega uma pessoa depressiva, de vários anos depressiva, manda ela contar uma piada, alguém vai conseguir rir? Ela não tem alegria dentro dela, não vai conseguir fazer com que os outros riem. Agora você pega aquele Serginho, que é super engraçado, super divertido, super alto astral. Ele nem precisa terminar a piada, você já está rindo. Porque ele esbanja a felicidade, ele esbanja aqui. Então a gente tem que, amor, palhaço não, uma pessoa alegre, divertida, sempre para cima. Queria complementar com esses pontos que nessa fase que nós estamos vivendo, a coisa realmente não está simples. E a gente tem que tentar encaminhar as coisas da melhor maneira possível, sendo autênticos e retirando o medo, aí, como o Serginho disse. Se a gente se perguntar quem é o próximo mais próximo de nós, a gente vai ver que somos nós mesmos. E tem uma frase que diz assim que quando a gente fala alguma coisa para fora, a gente fala para nós mesmos, porque o ouvido mais próximo de nós é o nosso. Então agora nós vamos partir para as vibrações. Então, depois de tanto conhecimento que nos foi colocado aqui hoje, vamos aproveitar, fechar os olhos, nos encontrando com nós mesmos e vamos começar, irmãos, então, a fazer o exercício que nós aprendemos aqui hoje. Então, vamos vibrar cada um de nós por os nossos amigos que estão aqui. Então, nós vamos vibrar pelo colega que está ao nosso lado. Vibrando muito amor, muita energia, muita luz. E assim, agora vamos partir para um pouquinho mais longe. Vamos partir para nosso bairro aqui, para as pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, e um pouco mais longe, para o nosso país, para todas as regiões que se encontram na escuridão. Vamos vibrar também intensamente, Pai, pelo nosso planeta Terra, muita luz, muita força, Pai, para que a gente possa sair desse emaranhado de pensamentos que nos oprime, desse medo, e pelos nossos governantes, enfim, Pai, por toda a população. Que nesse momento, Pai, todos unidos uns com os outros, nessa vibração maior, nesse desejo de cada um estar melhor do que já fomos, nós possamos compartilhar com todos, e sabendo que somos tão pequeninos
podemos nos encontrar com o Pai maior e passar essa energia tão boa. E agora, Pai, agradecidos pelo trabalho dessa manhã, nós nessa energia de amor, te agradecemos essa oportunidade do trabalho, esses amigos que estão aqui conosco em aprendizado, que nós tenhamos uma boa semana, que nós levamos para casa esse equilíbrio que aqui nós conseguimos através do esclarecimento. E assim que nós possamos estar juntos no próximo domingo. Muito obrigada.